Primeiro, eu quero trazer aqui meu pesar, a minha lamentação, por não ter ouvido aqui as respostas do tema foco trazido pela nossa Comissão de Participação Popular, a quem me acompanha aqui o deputado Marquinhos Lemos, que se referiu a vários assuntos, mas principalmente com relação à execução do orçamento do PPAG. Essa comissão, nos 2 primeiros anos de biênio dessa casa, procurou promover o máximo de interação com a sociedade, para que o povo pudesse realmente participar da política do Estado e do orçamento público. E, lamentavelmente, o que nós vimos aqui foi uma informação muito vaga, onde a Segov não pôde apresentar os dados da execução, que, por sinal, a própria comissão considera até muito boa, para os anos de 2023, para os anos de 2024, mas que, após ouvirmos todo o Estado de Minas Gerais, em mais de 8 assembleias regionais, Assembleia Metropolitana, temos recebido mais de 1.000 propostas da sociedade civil, dos municípios, nós estamos ainda até hoje com o sistema fechado, com as entidades sem saberem se nos próximos 6 meses, que nós temos aí de orçamento a ser executado, serão justos e serão compensados a não execução orçamentária dos 6 meses que passaram. Hoje, eu participei de uma atividade no Palácio da Liberdade, onde o próprio governo do Estado anunciou, juntamente com a Prefeitura de Diamantina, o Festivale. E aí, caro presidente, queria pedir o prolongamento do prazo, porque 3 minutos não é possível nem contextualizar um problema que o Estado tem causado ao cidadão mineiro. Então, hoje foi anunciado o Festivale, a ser ocorrido na cidade de Diamantina, um grande evento cultural na sua 40ª edição, lá no Vale do Jequitinhonha e do Mucuri, mas que os orçamentos que garantirão a execução daquele evento que ocorrerá em julho, eles estão propostos no PPAG, mas essa comissão não tem capacidade de responder aos organizadores se o recurso vai ser executado. E aí, infelizmente, não foi dito nada sequer sobre nenhum centavo da proposta orçamentária trazida e aprovada e sancionada pelo governador. Mais ainda, o orçamento proposto no PPAG para o ano de 2025, ele é da casa de 25 milhões de reais, o que não aproxima nem próximo de 0,0012% do orçamento. Não impositivo, é claro, uma vez que foi vetado pelo nobre governador a impositividade dessas emendas, mas, em demandas trazidas aqui pela sociedade, mais de 1.110 propostas, nós precisaríamos de, no mínimo, um orçamento da casa de 90 milhões de reais. A resposta no texto formal da Segov aponta que a não execuidade até o momento é porque quer seguir uma normativa do STF com relação à discricionalidade. Infelizmente, a comissão não tem essa capacidade de colocar a discricionalidade para o parlamentar, porque as propostas trazidas não são de parlamentares, são de entidades diversas de todo o Estado de Minas Gerais. Então, queria aqui primeiro trazer a minha grande preocupação em não ter ouvido do governo do Estado e lamentar a todos os cidadãos mineiros que participaram do PPAG, que até então a resposta que nós temos é de que não há execuidade nenhuma dos 25 milhões do PPAG, quando deveriam ser, no mínimo, 90 milhões. Outro ponto preocupante que eu trago aqui, presidente, com relação a vários assuntos que foram abordados, mas principalmente com relação ao que cabe à Casa Civil, à Segov e também à comunicação, o Estado, em momento algum, traz para essa casa a informação de como é que ele está fazendo ou pretende fazer, que não seja numericamente na lei orçamentária, a forma que ele vai cumprir, por exemplo, com o pagamento de dívidas referente a consórcios, referente a convênios, como, por exemplo, a dívida que o Estado tem há mais de 8 anos com o SAMU Macro Norte. Dívida referente a convênio de repasse comum
para garantir a tripartite do SAMU Macro Norte, que tem uma pendência de mais de 8 milhões de reais, e eu espero que outras entidades, outros órgãos federativos, não estejam com PIDs nas mãos, também aguardando pagamento ou informação de pagamento de dívidas, como é o caso do SAMU Macro Norte, que tem uma pendência a receber do Estado de 8 milhões de reais. Mais ainda, eu queria que já servisse como resposta para a Casa Civil uma questão que o Estado tem acometido, que é com relação às leis aprovadas nessa Casa, sancionadas pelo governador, como, por exemplo, a que criou o novo Fundo de Erradicação da Miséria, onde, em ampla negociação deste parlamentar nessa Casa, nós vinculamos, junto com o apoio do Bloco Democracia e Luta, 300 milhões de reais para ações do Fundo Estadual de Assistência Social, e que o governo nos daria garantia de, no mínimo, a execução de 50 milhões de reais para o Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste, o IDENE. O que nós temos aí de 2024 para hoje, no IDENE, é que 0 centavo foi executado. 0. E do FEAS, o que nós temos visto é propaganda da secretária viajando o Estado todo, anunciando programas, sabe-se lá quais são, sabe-se lá quem são os beneficiários, e essa Casa já pediu, por diversas vezes em requerimentos, essas informações, e nós não temos recebido. Por fim, a Lei Salim Matar, que é de matar mais de 14 bilhões de redução tributária para as locadoras, e uma emenda da nossa autoria, na mesma lei, que permite que a CEMIG possa reduzir do lucro líquido anual dela, que beira quase 5 bilhões de reais, os valores aproximados de 300 milhões de reais para abatimento das dívidas de hospitais filantrópicos, APAES, asilos, lar de idosos e entidades sociais. Até hoje, o governo nem sequer dispôs a dialogar sobre a realização dessa compensação de dívida. Ou seja, só para os grandes que pode, os pequenos não podem receber nada. E, para piorar, esses mesmos hospitais filantrópicos nem sequer recebem usinas solares, autoclaves, equipamentos que são doados através da contrapartida social da CEMIG com a ANEEL, viu? Com a ANEEL, aquela cota lá do 0,5%. E aí esses hospitais são penalizados pelo próprio Estado no não recebimento. E aí, para não me alongar muito, porque eu fugiria o direito de respeitar a fala dos meus colegas, são muitos temas para pouco tempo, por fim, uma preocupação que me veio aqui também, para a Casa Civil poder nos apoiar. O não cumprimento do governo do Estado nas ações orçamentárias obrigatórias, que a Casa Civil, quem acompanha, não incorre em improbidade administrativa. E mais ainda, eu ouvi aqui muito o secretário de Comunicação trazendo as propagandas do governo. Eu fico com preocupação. O governo não tem investido muitos recursos em propagandas que são fake news, que são mentirosas. Por quê? Já anunciou-se em propagandas de rede de televisão, de rádio e de mídias sociais, que o Estado está investindo em mais de 200 subestações de energia, que o Estado tem ampliado a capacidade de abastecimento de água nas cidades, água de qualidade e esgoto de qualidade com a Copasa. Mas o que nós temos visto é o contrário. Só aqui na nossa Comissão de Participação Popular, nós temos mais de 10 requerimentos aprovados pedindo a informação de onde estão essas subestações. Porque as de Vazelândia, a de São João da Ponte, a de Porteirinha, a de Espinosa, a de Novo Cruzeiro, foi anunciada há mais de 3 anos e até hoje nós não vimos uma obra sequer. Então, o Estado não tem cumprido o contrato de programa. Tem municípios aguardando 10 anos obra de abastecimento de água em distritos. No programa Universaliza, há 2 anos atrás, aqui nesse plenário, a presidência da Copasa nos prometeu que em 2 anos iria investir quase R$1 bilhão para levar água para os distritos, para as comunidades rurais. E eu tenho visitado o Estado e não tenho visto nenhuma obra. Quando se tem, é na base da muita pressão,
de muita cobrança. E aí eu pergunto, o Estado investir em publicidade mentirosa também não é improbidade administrativa? Não é fake news? E, por último, parece que, antecedendo 2026, o governador Zé Magogo, ele tem investido o tempo dele, né, em propagandas virtuais e em presenças em agendas eleitorais ideológicas. Eu queria perguntar ao secretário se o secretário participa do planejamento dessa estratégia de comunicação do governador. E afinal, o que é comunicação social pública que o governador quer passar? Quanto custa e quem paga as produções das redes sociais do governador TikTok? O povo, gente. O povo está cansado de ver propaganda e nada de ação. Tenho recebido notificações de cidadãos que a Copasa, com menos de 30 dias, e a CEMIG, com menos de 30 dias, está cortando a água e a luz do cidadão. Por que não cumpre as obras nos prazos estipulados? Esses são os meus questionamentos, presidente. Teríamos muito mais, mas o tempo não me permite. Eu espero que, tanto para essa audiência quanto as demais, que esse espaço seja realmente para debate naquilo que vai fortalecer o Estado. Minha preocupação maior é sobre as informações que são trazidas aqui e que soam como fake news, porque parte delas as comissões cobram e não recebem. Parte delas, nós não temos essa capacidade de ir lá fiscalizar porque não temos informação. Então, eu queria muito pedir ao nobre secretário de Comunicação que se comprometesse para que todos os nossos pedidos viessem, né, nos próximos 3 dias úteis, com resposta sobre os investimentos que vão ser feitos pela CEMIG, em quais subestações, em quais cidades, para que o povo do Estado possa saber e possa se planejar também para os seus investimentos. Mais ainda, é a mesma coisa com relação à Copasa. Há pessoas que sofrem hoje com falta de água e falta de luz, mas que, quando atrasa 20 dias, 29 dias de conta, elas têm a conta cortada. E a obra que eles esperam de esgoto ou de abastecimento de água, eles esperam há muitos anos. Então, por fim, eu quero muito pedir esse apoio de vocês. Com relação à parte do que foi falado pelo secretário de Casa Civil, eu queria dizer ao secretário que eu entendo que cada secretaria tem seu papel de área fim, mas a área meio ela tem a capacidade, sim, de entender e trazer para essa casa se o Estado está cometendo improbidade administrativa ou não, quando ele pega o dinheiro do Fundo de Erradicação da Miséria e investe em folha de pagamento, investe em combustível. Quem, em tese, executa o recurso realmente é a CEPLAG, é a CEDESE, é a Fazenda, mas quem tem a nota jurídica daquilo é a Secretaria de Casa Civil. A minha preocupação maior é porque o Estado ele tenha cometido grandes infrações ao povo mineiro. Privilegia dono de locadora, privilegia grandes empresários e o cidadão que tem o direito de pagar o IPVA, uma multa, um licenciamento, no ato de uma blitz, com lei aprovada nessa casa, com emenda da nossa autoria, uma normativa, uma resolução de um tal de SET, que é um órgão ligado à CEPLAG, e condiciona a Polícia Militar a prender os veículos, a prender as motos. Então, no meu entendimento, claro, é um controle político da Segov de fazer essa interlocução para não deixar que esse crime continue acontecendo com o cidadão mineiro. Porque tem uma lei aprovada nessa casa, sancionada pelo governador, que autoriza o cidadão pagar no ato de uma fiscalização de trânsito pelo aplicativo, cujo banco é credenciado ao Estado, ou seja, é um documento oficial, e o que nós temos visto aí são milhares de mineiros sendo, né, vitimados pelo Estado. Teve um caso recentemente em Pará de Minas, que além de espancarem o cidadão, além de rebocarem o carro dele, ainda agrediram ele fisicamente. Então, quando eu trouxe esse debate para a Casa Civil, é porque, no mínimo, precisamos ter um entendimento jurídico daquilo que as demais secretarias agem. Porque aí, caso a Secretaria da Casa Civil não se manifeste, nós vamos entender que o Estado se omite nos erros dele próprio e causa prejuízo ao cidadão mineiro. Então, esse é o debate que nós queremos fazer em função das leis que são aprovadas no Estado e cujo Estado não cumpre. Não cumpre o repasse do FEM para o IDENE para combater a falta de água nas comunidades. Não cumpre o repasse do FEM
para o FEAS, para poder fazer a política social. E aqui, no caso específico, dos hospitais filantrópicos, das entidades sociais, como a APAI, como o Asilo, lá dos idosos, sonham em ter suas contas de luz zeradas, sonham em ser beneficiados com usinas solares, mas não conseguem porque a CEMIG, o governo do Estado, que perdoa ou isenta 14 bilhões de reais de tributos aos grandes empresários, não tem a bondade com esses que tanto sofrem. Muito obrigado, presidente.